Olá a todas e todos. Eu sou Pedro Augusto, do portal Cidadão Cidade, o portal de entrevistas de Campinas. Primeiramente, gostaria de avisar que chegamos com atraso, porque tivemos alguns problemas técnicos. Armindo Pinto, que seria uma das pessoas entrevistadas hoje, não pôde estar presente por problema técnico no celular, mas a gente vai fazer da seguinte maneira. O teatro do oprimido, ele é um assunto muito amplo, muito vasto. Então, nós vamos fazer em 2 programas. Hoje nós vamos fazer a entrevista com a Jennifer Franco perdão, Jennifer Francisco. Eu tô lembrando os nomes. E aí, desculpa, Jennifer, não sei se você está me ouvindo aí. Imagina, E aí nós vamos fazer a entrevista com a Jennifer Francisco, que já foi, inclusive, entrevistada aqui no portal. E aí, então, depois nós faremos uma segunda entrevista, incluindo o Armindo R. Pinto. Jennifer, muito obrigado pela sua participação. Gostaria de agradecer, porque, afinal de contas, é graças a pessoas como você, que generosamente doam o seu tempo, a sua atenção, que o Cidadão Cidade existe. Inclusive, eu gostaria de registrar aqui que o próprio roteiro da entrevista de hoje foi todo elaborado pela Jennifer. A ideia da entrevista também foi da Jennifer, então ela é a grande pessoa que trouxe a possibilidade de fazer. Oi, caiu aqui. Voltei. Pronto. Então, o computador hoje está pegando pressas. Então, é uma pena que a gente não possa estar hoje contando com a presença do Armindo, mas isso não significa que não vá poder numa outra oportunidade. A gente vai fazer em 2 partes a entrevista. Como eu estava falando, o teatro do oprimido ele é um tema bastante amplo e vasto, então com certeza a gente vai poder tratar em dois blocos, vamos assim dizer, de entrevistas. Aí, numa segunda oportunidade, a gente chama o Armindo, que está com as portas abertas aqui para o Cidadão Cidade. Então, só reiterando que o Cidadão Cidade só existe graças a pessoas como você, Jennifer, que tem a generosidade de participar. Essa vai ser uma entrevista especial, você que elaborou o roteiro, você que entrou em contato com a ideia, e é uma ideia maravilhosa. Então, isso mostra que agora, assim, cada vez mais o Cidadão Cidade está saindo do casulo, está saindo da minha bolha e está se expandindo, porque essa que é a ideia. Então, você como uma artista, como uma professora, como uma pessoa que tem tanto a dizer, você é a cidadã cidade. Você é uma pessoa que faz acontecer esse portal e que faz eu estar aqui hoje. Você é uma das razões principais disso acontecer. Então, eu sei que já tivemos a oportunidade de ter uma outra entrevista, mas eu gostaria de pedir para que você se apresentasse novamente, porque de repente alguém que esteja assistindo que possa não ter visto anteriormente vai poder saber um pouco sobre você antes da gente começar, tudo bem? Tudo bem. Boa noite, eu sou Jennifer Francisco, sou atriz há 12 anos e faz 5 anos que eu sou coringa de teatro do oprimido. E desde 2015 eu ministro oficinas para pessoas que não conhecem o teatro do oprimido, e aqui na Unicamp e na Maloca Cultural, que é aqui em Campinas. Mas já ministrei em vários lugares, em São Paulo, em Santana de Parnaíba, e é isso. Perfeito. Primeiro, antes de entrar no assunto no tema teatro do oprimido propriamente dito, eu gostaria de perguntar para você quando o teatro começou na sua vida, quando que você assim viu pela primeira vez e sentiu que o teatro era o seu lugar? Eu tinha, acho que 16 anos, eu estava na escola. Eu moro aqui no Padre Anchieta, em Campinas. E aí o pessoal do Teatro de Tábuas, que é daqui também, foi na escola e escolheram umas pessoas a dedo, tipo, quem era mais desinibido, quem gostava de atuar e tal. Eu já tinha atuado uma peça na escola que todo mundo gostou, nem lembro o nome da peça, mas eu sei que eu era uma noiva meio maluca, enfim. E aí eu fui escolhida a dedo mesmo, e aí eu comecei a participar, e aí eu me encantei, né? Falei, nossa, é isso que eu quero para minha vida. Então, desde 2007 que eu faço teatro,
pelo Teatro de Taubatas, e eu comecei viajando com o Alto de Natal, que eles fazem essa peça até hoje. Eles viajam o Brasil em cidades pequenas que não têm acesso à arte. E eu comecei, na época, a gente só fazia o estado de São Paulo. Então, eu conheci muita cidade do interior fazendo teatro. E falei, eu quero viajar e viver disso, né, fazendo arte. E aí, tô aí até hoje. E como que você sentiu, assim, a transformação da arte na sua vida? O que é ser artista? Ai, foi uma coisa muito louca, assim, porque eu vim de família pobre, né, nobre, assim, de uma família complicada, com uso de droga e álcool. Então, minha mãe era meio resistente, né? Você vai ser artista, vai fumar maconha, vai sempre pensando pelo lado ruim, assim, né? Que às vezes nem tem. E aí foi muito difícil para mim ser artista numa família que só eu sou, tanto do pai, da mãe, só eu sou a bicho grilo, que realmente decidiu viver de arte. Então, para mim foi muito difícil. Eu desisti várias vezes, fui trabalhar em outros lugares, mas estou aí. Parece que é uma coisa que, quando tá na gente, essa é uma coisa que não sai, né? Por mais que você procure outros caminhos, de algum modo ou de outro, você acaba desaguando ali, né? Sim, Assim, o entrevistador falando sobre si, mas eu já aproveito para falar que eu concordo com você, entendo, porque é mais ou menos como eu sinto também, porque eu fiz teatro, fiz canto, e estar aqui proporcionando a arte do encontro, né? Vinícius de Moraes dizia, a vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida. Então, o fato de estar aqui, para mim, é uma forma de arte, né? A arte do diálogo, a arte do... Então, de vez em quando acontece de eu até cantar aqui nas lives. Então, é, então eu sei que é uma coisa que está fazendo parte de mim sempre. Por mais que eu vá para outros caminhos, eu acabo sempre desaguando na arte. Fiz ciências sociais e aí descobri a antropologia da performance. Olha o entrevistador falando de si. E aí, então, eu acabei descobrindo o que meios é? de... O Oi? que é a ecologia o que você falou Antropologia aí? da performance? É, Antropologia da performance é o seguinte: existia um estudioso chamado Victor Turner. Depois eu posso colocar um link aqui que explica melhor a respeito disso. Que ele falava sobre os rituais. Então, por exemplo, o fato de você pegar, atravessar a sala e buscar um copo d'água é uma forma de performance. Encara tudo como uma performance. A gente falando aqui agora é uma performance. A gente está performando, porque a gente não age assim no nosso dia a dia. Eu estou falando com uma câmera de vídeo, tem um computador na minha frente, uma tela de plástico, e eu estou falando como se tivesse uma pessoa na minha frente. Na verdade, tem, porque tem você que está me vendo, vão ter as pessoas que vão assistir. Então, assim, tem essa relação, essa interação. Só que toda forma de comunicação, ela é uma maneira de performar, né? É sempre uma forma de performance. E o teatro do oprimido é bem interessante nesse sentido, porque ele busca, dentro de uma performance artística, uma maneira de expressar a realidade das pessoas, sem tentar maquiar assim, a realidade, né? Sem tentar deixar ela bonitinha para ser uma obra de arte, porque tem pessoas que entendem que obra de arte tem que ser sempre bela, necessariamente, né? E não pode ser a tristeza da vida, do cotidiano, a realidade dura e crua da vida da gente, né? Então, por isso que eu acho essencial essa tema que você propôs, eu achei maravilhoso. E o seu roteiro, tudo, porque assim, a gente pode poder falar sobre o papel da arte de reflexão e não de apenas ser uma coisa bonitinha. Não que a beleza não tenha o seu papel, claro que tem, mas a tristeza, a feiura da vida, as coisas que acontecem, que são a realidade, né? Isso tudo também tem que ter o seu espaço na obra de arte. E se a arte reflete a vida, por que não trazer também a parte da pobreza, da miséria humana, da exploração do trabalho, né? Então, meus parabéns, viu, pela sugestão, pelo tema. E aí eu vou começar aqui agora com um roteiro maravilhoso que você fez. tá bom. O que é teatro do oprimido? Então, o Teatro do Oprimido. Que pena que o Armindo não tá aqui para falar, porque ele ia falar bem melhor do que eu.
Eu vou falar o que é para mim e o que é o teatro do oprimido em si. Para mim, o teatro do oprimido é dar voz a quem não tem. É exatamente o que você falou, de colocar em cena o que realmente é, sem maquiagem, a cena sem maquiagem, né? Vamos supor, se alguém sofre uma opressão racial, essa opressão vai ser feita como ela é, e não maquiar, como a sociedade queria ver a cena, tal. Não, é a vida como ela é. E o teatro do oprimido, eles são técnicas que Augusto Boal desenvolveu ao longo da sua vida, né? Desde a década de 60. Foi um grande teatrólogo, dramaturgo, ensaísta, e é isso que é o teatro do oprimido. E como que você entende assim que o teatro do oprimido dialoga com os conflitos que a gente vê hoje em dia, né? Porque a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente vê o caso de opressão policial, são pessoas negros sendo mortos por conta de opressão. A gente vê aqui no Brasil, recentemente, o caso de uma criança que morreu porque, infelizmente, a mãe dele foi trabalhar e saiu para passear com o cachorro, enquanto a patroa, que é a primeira dama da cidade do Recife, vamos colocar aqui, né, quem são as pessoas, né? Enfim, ele morreu porque ficou completamente desassistido ali, abandonado no nono andar, ele foi parar de um prédio com 5 anos. Então, como que você entende que o teatro do oprimido pode dialogar com essa realidade que a gente vive? Então, tem o CTO, né, no Rio de Janeiro, que é a sede do Teatro do Oprimido, que o Boal deixou para a gente de herança, e lá vai muitas pessoas da favela da Maré, que fica na Lapa, né, e outras favelas, eu acho também, que tem acesso, né. Então, eles desenvolvem o dia a dia da favela da Maré, né, faz a cena de como é a opressão. Eu tive a oportunidade de ver uma peça em que um morador da favela foi demitido porque morava lá. Ele não se pode falar que você mora na favela, até hoje, né? Então, eles colocaram isso em cena, sem maquiar, sem nada. Como que é o sentimento dessa pessoa que sofre isso, né? Como que ele se sente? Porque ele faz parte da sociedade, querendo ou não. Uma pessoa que não tem endereço fixo ou que mora na periferia, na favela, ela faz parte da sociedade. Então, coloca em cena que é isso, né? Então, o teatro do oprimido ajudaria a gente a colocar essas questões que acontecem, porque esse fato do menino que morreu e o moço lá dos Estados Unidos foi apenas um dos que foi para a mídia, né? Mas quantos não acontece e a gente não sabe. A gente não sabe o que acontece, porque a gente está na nossa casa, tá acontecendo mil coisas na rua agora, mesmo com a pandemia do Covid, né? Então, a gente tem que pôr em cena para ver que acontece mesmo isso, que acontece outras coisas que a gente nem imagina. É essa a função. Quem foi Augusto Boal? Como eu falei um pouquinho, né? Augusto Boal foi um teatrólogo brasileiro. Ele morreu em 2009, então sua obra é enorme. E que nos deixou de herança o teatro do oprimido. Ele viu algumas necessidades, né, que a gente tinha na sociedade e desenvolveu algumas técnicas. Que, se eu não me engano, são 7 técnicas. E tem teatro fórum, que é o teatro que você faz e a plateia participa, né? Depois, no final, as pessoas comentam o que achou e quem se sentir incomodado ou se sentir na vontade vai lá e faz um papel que achou legal ou que não achou legal, enfim. É isso. Como que você chegou até o teatro do oprimido? Primeiro, porque assim, eu entendo que o teatro, porque eu fiz teatro por 5 anos. Então a gente chega no teatro, tem uma certa imagem assim do teatro como aquela coisa mais tradicional, fixa, né? Você pega um texto, você decora, você vai lá e apresenta. A preocupação às vezes é mais com figurino,
E o teatro do oprimido, ele é mais a coisa de escancarar a alma, nua e crua, né? Até onde eu entendo. Então, como que foi o seu processo para chegar até o teatro do oprimido? Assim? Então, deixar uma coisa bem clara, que o teatro do oprimido, ele é para todos e para todas. Para atores e não atores, para pessoas que vivem a vida. É dar voz a quem não tem. Então, como eu cheguei no Teatro do Oprimido, eu fui para São Paulo estudar técnicas de palco, na SP Escola de Teatro, que era um curso técnico voltado para quem está atrás da coxia, né? E lá tem 8 cursos. E aí, quando a gente fazia a prova, juntava 30 pessoas para fazer uma peça de todas as áreas. Atuação, dramaturgia, sonoplastia, iluminação. E aí, numa dessas provas, um dos grupos, eles fizeram uma peça que era sobre uma menina peruana que chegava com a sua família no terminal do Tietê e se perdia da família. Se perdeu e ficou sozinha em São Paulo. E aí eles contavam como que foi a história dessa menina, né? Porque a assistência social teve que ajudar ela, não acharam mais a família, demorou muito tempo e tal. E aí eu fiquei encantada da forma que eles fizeram a peça. E foi através do Teatro do Oprimido. Eu já tinha 7 anos de teatro, mas nunca tinha ouvido falar no Teatro do Oprimido. Já tinha feito alguns jogos, tal, mas não sabia o que era. E aí fiquei encantada. E a peça foi tão maravilhosa que depois eles tiveram a oportunidade de fazer em outros lugares também e de fazer no próprio Tietê, no terminal Tietê. E aí eles precisavam de atores que tinham alguma semelhança, né, do Peru latino, assim, e por eu ser um pouco indígena, eu quis entrar e quis ir para esse universo. E aonde eu estudava, a sede que eu estudava, ela era paralelo à escola de teatro, porque a escola fica na Roosevelt e a gente estudava na Rego Freitas, porque era um ateliê. E esse ateliê, ele ficava quase que dentro do Teatro de Arena, que é o teatro o teatro físico que o Augusto Boal desenvolveu. E aí eu nem imaginava, tipo, que eu já estava no Teatro do Oprimido, mas não tinha noção. E aí, na mesma época, surgiu uma oportunidade de fazer uma formação de coringa de Teatro do Oprimido com a Yara na mudança de cena, que ela fez um projeto e levou para a prefeitura, e esse curso era gratuito, era para formação mesmo. E aí a galera da peça falou, alguém tem que fazer essa formação. E aí acho que só eu tinha disponibilidade, porque era tipo uma semana, o dia inteiro. Aí eu me inscrevi, né? Era muita gente, muito concorrido. E consegui. E aí me formei com a Yara. E aí falei, nossa, é isso que eu quero para minha vida. Eu quero ser uma coringa de teatro do oprimido. Aí abrindo uma aspa aí, o coringa de teatro do oprimido, ele é como se fosse um diretor de teatro. Ele dirige não só a peça, mas como jogos teatrais, e ele é a pessoa que faz o intercâmbio entre a plateia e os atores, né? Depois, no final. Ele que fala, o que você achou da peça, tal, como você pode colaborar e tal. Ele é essa pessoa que o Augusto Boal denominou como Coringa, que pode ser da carta de baralho, né? E um pouco do Coringa do Batman também, que é, né, de mudar as peças e tal. E aí, voltando como eu cheguei no Teatro do Oprimido, me formei e aí falei, nossa, eu quero ser coringa de Teatro do Oprimido. Aí levei para o grupo tudo que eu aprendi, foi muito rico, tal. Eu não participei da peça final, porque eu engravidei e voltei para Campinas, tal, mas eu colaborei muito. E depois eu gostei tanto que eu fui mandando projetos para mim dar voluntariamente mesmo. Aulas, oficinas, em festivais, tal. E aí eu me achei, né? Me achei como professora eu falo iniciação ao teatro do oprimido, né? Ser essa coringa. Porque eu aprendi muito também. E eu me lembro, quando eu fiz a formação com a Yara, no último dia, a minha forma de sonhar, mas de sonhar inconsciente, o modo como eu sonhava mudou. Porque eu sonhava tudo, tipo, igual o Dali, tipo, nada com nada. E aí, os meus sonhos passaram a ter começo, meio e fim, tipo, ter uma ordem, depois o Teatro do Oprimido. Eu falei, isso é muito louco, porque eu nunca tive. E eu acho que o Teatro do Oprimido me proporcionou isso.
a organizar o inconsciente. Foi muito bom. Assim, como que você se sentiu, assim, as alterações sobre a sua visão artística do mundo? Você sente que você sofreu uma alteração na forma de enxergar o próprio mundo e o teatro, a arte, a partir do teatro do oprimido? Ah, sim. Eu nunca fui uma artista, assim, de pensar, tipo, na maquiagem, né? Na maquiagem geral, assim, de ser perfeita, de estar em cena, de encenar perfeitamente, aquela coisa shakespeariana, de falar, né? Ou do Stanislavski, que você tem que se caracterizar. Eu nunca pensei muito por esse lado. É claro que tem alguns trabalhos que a gente precisa de técnicas, né, do teatro mesmo, para chegar a um objetivo. Mas eu nunca pensei que isso fosse o objetivo em si. Eu sempre pensei que você tinha que ser livre, que você tem o seu jeito, que por mais que existe técnica, você não tem como. Eu não tem como eu ensinar uma loira, né? Por causa dos meus traços, por causa do meu pensamento, por causa da minha vivência de vida. Não tem como. E aí o teatro do oprimido veio assim, existe essa opção de você ser quem realmente você é em cena. Qual que é a função do teatro do oprimido na sociedade atual? Assim, refletir essa realidade que a gente está vivendo. Por exemplo, assim, no caso do Brasil, é bem sintomático, como disse uma entrevistada sobre a questão do feminismo no Brasil, a Carol, ela falou bem sintomático que a primeira pessoa infectada tenha sido uma empregada doméstica, que os patrões foram viajar para a Itália, voltaram infectados, e ela foi a primeira pessoa infectada. Então, isso é uma realidade dura, né? Porque já ouvi algumas pessoas falarem que o Covid seria para pessoas ricas, porque pessoas pobres não iriam viajar para o exterior, para a Itália, para a Europa, enfim. E não é verdade, né? Então, assim, levando em consideração esse cenário que a gente está vivendo, como que você acha qual que é a função do teatro do oprimido atualmente? Então, na verdade, ele sempre foi de trazer à tona o que a gente já falou anteriormente, né? De trazer a vida como ela é. E aí, assim, eu trazendo para o meu contexto, lá no CTO, eles abriram um curso para teatro das oprimidas, né? Que é para o feminino, para as mulheres que sofrem opressões, diversas opressões aí que a gente sabe que as mulheres sofrem, né? Com machismo e tal. E sem saber, eu não sei, eu acho que isso é recente, porque eu comecei a dar aula em 2015, mas em 2017, quando eu estava grávida, eu dei oficina especificamente para mulheres, para dar voz a mulheres, porque você já fez muita aula de teatro, às vezes é constrangedor, né, a mulher falar alguma coisa que ela sofre, ou até mesmo o homem e tal, e aí eu via que tinha essa dificuldade das mulheres falar alguma coisa diante aos homens, até hoje, não só no teatro, né, na vida. E aí eu falei, por que não fazer uma oficina só para mulheres? E aí foi fantástico, assim, além das mulheres se abrirem mais, elas confessavam coisas que você fala, eu já vivi parecido, eu nunca vivi, nossa, existe isso? Como assim, você viveu isso? Isso existe? Então, é muito importante a gente ter no teatro um lugar que você se identifique, né? Que você possa falar, porque nem todo mundo tem acesso a psicólogo, a terapia. Então, o teatro, ele é uma terapia. O teatro do oprimido também é uma terapia, onde você se vê, nossa, eu tenho voz, o que eu penso tem valor. Pode ser uma coisa boba, mas é o que eu estou sentindo. Então, ninguém vai te julgar ali pelo seu pensamento. Ninguém, não é essa função de julgar. Então, eu acho que é muito importante na sociedade atual, porque dá voz ao negro. Tem muito grupo de negros que vieram através do teatro do oprimido e que estão aí falando o que sente, o que passa. Isso é muito importante. Onde que e qual é o público que para quem vocês dão aula atualmente? Então, eu vou falar um pouquinho do Armindo, que o Armindo, ele tá na Bahia, se eu não me engano, Lauro de Freitas,
Ele trabalha com jovens lá, né, negro na periferia. E aí ele tá mandando mensagem aqui. E aí ele trabalha com a negritude lá, né, que é muito forte na Bahia, né? E aí eles já viajaram muito com peças deles para Cuba, para o México, se eu não me engano, e tudo através de vaquinha online, porque, se eu não me engano, é voluntário. E ele já deu aula em faculdades também. Então ele trabalha hoje com esse público, mas ele já trabalhou com muitos outros públicos. E eu atualmente dou aula mista na Casa do Lago, na Unicamp, só que está parado por causa do Covid, né? E na Maloca Cultural, com grupos mistos. Mas o que eu me identifiquei mesmo foi com as mulheres. O que eu pretendo, eu desenvolvi também não uma técnica, né? Mas se chama Teatro do Oprimido para Mulheres, né? Ou Teatro Terapêutico para as Mulheres, que eu vejo que as mulheres têm muito o que dizer. E aí eu estava lembrando, ontem mesmo, que eu fiz uma oficina de teatro uma vez aqui em Campinas, e eu conheci uma senhora, eu nem lembro o nome dela, eu só vi ela essa vez. Mas eu acho que ela gostou de mim e tal, e aí ela contou a vida dela, e ela queria fazer uma peça sobre a vida dela. Que basicamente, eu acho que ela tinha 50 e poucos anos, e ela conseguiu comprar uma casa, tipo, com 48 anos. E aí ela queria contar como que ela fez para conseguir comprar, acho que um apartamento, Minha Casa Minha Vida. Que ela teve dificuldade com o marido, teve dificuldade com o filho, era uma história fantástica, assim, e ela queria colocar em cena. E eu falei, vamos, o Teatro do Oprimido tá aí para isso, para você falar, para você... Ela, nossa, eu quero muito fazer, porque todo mundo precisa saber o que eu passei para ter uma casa, porque você não sabe como que é fácil. E ela falando ali, já era uma performance, sabe? Ela toda eufórica, assim, não, o mundo precisa saber o que eu passei, porque você não sabe o que eu passei. Aí a gente ficou, tipo, 3 horas conversando, só que nunca mais eu vi ela. E aí eu fico pensando nisso. Como que o teatro é poderoso, que ele empodera as pessoas a querer falar o que realmente elas querem, o que realmente elas passaram. Tem a ver com a apologia da performance que a gente estava conversando, que Sim. é pegar com base na própria vida das pessoas, no seu processo de experiências, e jogar isso no teatro. É bem interessante isso. Inclusive, dá tema até, estou pensando aqui enquanto você está falando, dá tema até para mais uma entrevista que a gente poderia falar sobre teatro e empoderamento feminino, não é? Sim. A gente poderia chamar outras mulheres que fazem teatro e como que elas sentiram o poder da transformação da arte nas suas vidas. Sim, porque salva, né? A arte salva. Ah, sim, a arte salva. Com certeza. Como o teatro do oprimido pode ajudar na pandemia do novo coronavírus? Como você acha que assim, o teatro do oprimido, assim, porque, só fazendo um pequeno comentário, assim, antes de você falar, o teatro do oprimido, ele tem essa característica de incluir as pessoas, né, como elas realmente são. E a gente tem um teatro também comercial, que é um teatro de todo mundo maquiadinho, das meninas com cinturinha de manequim, dos rapazes bombadinhos, né, esses padrões, assim, que são reproduzidos, né. Então, se existe o teatro do oprimido, eu estou ousando dizer que existe também um teatro do reprimido, que seria esse teatro comercial, que é um teatro caro, não acessível para as pessoas, que é um teatro que se baseia em gente porque aparece na televisão, porque tem aquele rostinho que aparece na televisão nas novelas de segunda a segunda, né? Então, assim, ou seja, tem esse teatro que mais reprime do que liberta, né? Então, o teatro do oprimido, ele tem esse poder de libertar, não é isso? Como que você entende o teatro do oprimido hoje em dia com o Covid? Então, eu vou falar uma coisa paralela que você estava falando. E tem 2 lados, né? Tanto o lado do ator ser maquiado, né? Ser aquela coisa e tal, e da plateia. Porque ao longo da minha vida eu percebi, assim, que a plateia... Tipo assim, eu não tenho roupa para ir no teatro. Eu não sou pessoa para ir ao teatro. Eu não nasci para ir ao teatro. Tem pessoas com bastante idade que nunca foi numa peça de teatro, né? Porque acha caro ou porque acha que não sabe se comportar. É diferente de um cinema, né? Que é mais acessível. Pode ser caro, mas ninguém vai falar, eu não tenho roupa para ir no cinema. Acho
acho que não existe tanto isso. Se você já pode ir de chinelo no shopping, por exemplo, né? Sem ser julgado. Aqui em Campinas, pelo menos. Acredito que em outros lugares, sim, se você for no Guatemi de São Paulo, você vai ser julgado por estar de chinelo. Mas estou falando um Campinas Shopping ou um Shopping Dom Pedro. E então tem dois lados. E eu trabalhei 2 anos na Cracolândia, em São Paulo, né? E eu fiz uma mini peça, assim, um monólogo, que tinha uma personagem, tinha uma moça lá que me interessava muito, que ela tinha uns trejeitos, assim, da Cracolândia e tal, e eu, nossa, eu quero mostrar isso para o mundo. E aí eu fiz uma peça com as falas que ela fazia, com os trejeitos dela, usei em cena um cachimbo de crack que o meu tio fez para mim, que eu tenho até hoje. E aí eu convidei pessoas comuns, tipo meu pai, que eu não tenho muito contato, a mulher dele. E aí, quando eles viram aquilo, eles falaram, teatro é isso? Eu nunca tinha ido no teatro porque eu não fazia ideia, tipo, que era tão simples assim. E eles se emocionaram com a história da moça, porque a história dela, ela teve 12 filhos e abortou 6. E os outros seis que sobraram viveram em abrigo. E era uma história muito triste, assim. E aí eles se emocionaram, falaram, nossa, como você consegue fazer isso? Como você trouxe a história de uma pessoa que ninguém dá nada, né? Uma história que... Quem quer saber de uma mulher que é abandonada, que vai usar crack, que tem muitas por aí, né? E aí eles ficaram assim, encantados. Eles falam até hoje, tipo, nossa, eu quero ver de novo, quando você vai fazer mais? Eu quero ver. Então tem esses dois lados, né? Tanto do ator, né? De quem tá fazendo e de quem tá assistindo. E aí, pensando como o Teatro do Oprimido pode ajudar na pandemia, dando voz a quem não tem também na internet, quem tem vontade de fazer um vídeo. Tem muita gente que tem vontade de fazer um vídeo. Tem muita gente que gostaria de estar fazendo o que a gente está fazendo, mas tem vergonha por se achar feio, ou o que minha família vai achar de mim, o que o meu crush vai achar de mim, enfim. E a gente tem que parar de pensar nos outros, né, nessa questão, e olhar um pouco para si. Falar, não, é besta, sei lá, eu gosto de funk, por que não mostrar o funk que você gosta? Por que não vestir uma roupa que você gosta e ser você? Mas ainda é difícil, né, hoje. Ainda assim é difícil ser quem você é, não usar uma maquiagem, ou ser homem e ter o cabelo grande, né? Independente da sua opção sexual ou não, por que não? Né? E é bonito, e é lindo, porque é seu, é uma coisa sua. Então, eu acho que eu fiquei pensando, eu fiz essa pergunta, mas eu fiquei pensando nela. E aí, em resposta, eu tive um ex-aluno que ele é clown, né, palhaço, e ele fez um vídeo simplesinho falando sobre o clown dele, né, o Lucas, que o Supimpa. E aí ele fez uma coisa simples, assim, ficou tão legal, tipo, de 1 minuto, e é isso. O Teatro do Oprimido pode ajudar incentivando as pessoas, mesmo online, mostrando a cara aqui, falando que existe, que é possível, que a gente tem que fazer, mesmo dentro de casa, colocar as suas ideias para a internet. Olha, sabe, sobre isso eu posso fazer um pequeno depoimento falando sobre mim mesmo, porque você pode reparar, assim, pega na primeira entrevista, nas primeiras entrevistas, e hoje eu consigo, por exemplo, fazer um depoimento. Eu consigo falar algo que é relativo a mim. Muito tempo me apegava somente ao roteiro, e eu não falava um A, um B, que fosse além daquele roteiro ali na minha frente. Hoje em dia eu consigo arriscar, independente do medo de acertar ou de errar. Então, a expressão, como ela é transformadora. Então, a possibilidade de estar aqui olhando agora aqui para dentro, embora esteja falando para fora, para você e para outras pessoas que venham assistir essa entrevista, a possibilidade de comunicar é uma coisa maravilhosa. Eu gostaria de perguntar mais uma coisa para você antes da gente encerrar. É o seguinte, a arte, ela é também, o teatro é a arte da repetição. Você tem que ir lá, você ensaia, reensaia, às vezes passa muito mais tempo do que as pessoas possam supor ensaiando.
e aí depois você chega para apresentar, e cada vez que se apresenta é como se fosse, tipo, uma novidade, mas tem esse elemento da repetição, sabe? Eu queria perguntar para você como que você lida com esse elemento da repetição e chegar no palco, chegar numa apresentação e sentir aquilo como uma primeira vez. Como que é isso para você? É como, sei lá, um cantor que canta várias vezes a mesma música? Tem cantores que a gente sabe que que tem uma carreira de 30, 40 anos e que continuam cantando as mesmas músicas de 30 anos atrás. Do mesmo jeito. E aí, quando a pessoa canta, a emoção, aquilo reflete na gente, né? Então, como que você entende a arte da repetição do teatro e ainda assim ter a capacidade de sentir como a primeira vez? Nossa, uma boa pergunta. A minha primeira peça, que foi lá no Teatro de Tavas, eu era a principal, assim, da peça, né? Que eu era uma menina que não gostava de Natal e eu questionava minha avó, o Natal comercial, né? Por que a gente ganhava presente e tal. E aí eu lembro que a primeira vez que eu sempre tive dificuldade em decorar texto, mais do que interpretar, decorar. E aí eu lembro que quando eu vi assim aquela multidão me olhando, a minha vontade era de chorar, assim, sabe? Tipo, não, nossa, eu preciso ir embora, tipo, não é. E aí eu tive que segurar o choro. Eu fiz a peça inteira segurando o choro. Porque eu nunca tinha passado por aquilo, nunca. A gente ensaiou muito, né? Mas nunca para fora, sempre para dentro com as pessoas ali. E aí eu não tinha noção, não tinha noção do que era. Só que eu não podia chorar também, né? Eu tinha essa consciência. Mas a vontade, assim, era enorme. Ainda mais quando eu vi a cara da minha mãe, assim, olhando, o que eu tô fazendo? E aí eu fui trabalhando isso dentro de mim, né? Depois que terminou, eu tremia, chorava, falava, nossa, eu não quero nunca mais voltar no palco, não é isso isso não é para mim e tal. E aí eu venho trabalhando isso. Eu nunca mais tive isso. Depois fiz outras coisas, nunca mais. Eu não sei se está ligado à timidez, que acho que eu nunca tive, acho que era uma coisa minha mesmo, que eu precisava ter passado por isso. Mas, assim, a repetição, eu nunca tive problema com ela. O meu problema era mais o texto, eu ficava muito presa ao texto, de ter, igual você falou nas entrevistas, né? Ter que falar aquilo, e eu nunca conseguia falar o que tinha que falar, eu sempre colocava uma palavra a mais ou a menos, do meu jeito e tal. E aí o teatro do oprimido vem para isso também, que você não precisa seguir fiel, você tem que seguir um roteiro, que é uma coisa que eu aprendi muito aqui na pandemia, quando eu faço vídeos, que tem que ter um roteiro, um começo, meio e fim. Mas o que é igual à vida, tipo, eu fico pensando, né? Quando a gente tava com a vida normal, a gente ia para a faculdade, ia no banco, então tinha um roteiro, né? Eu vou pegar o ônibus, o banco fecha às 4 horas, eu tenho até 4 horas para ir no banco, eu tenho tal coisa para fazer, essa coisa funciona até 6 horas, eu tenho até 6. Então, tem um roteiro, mas dentro desse roteiro vai acontecendo imprevistos, né? O ônibus quebra, alguém te liga, você recebe notícia ruim e tal. Então, mas tá dentro do roteiro. Agora, o que vai acontecer nele, que é difícil da gente controlar, né? Que é difícil da gente... não da gente repetir, né? De ter sequência. Mas vão acontecer coisas no meio que a gente tem que estar preparada. Então, eu coloquei isso na cabeça. Que o roteiro, ok. Mas o que vai acontecer, aí... isso que pega. O que a gente vai fazer com os imprevistos, com as coisas. Aliás, a gente pode dizer que a gente está experimentando isso ao vivo e a cores agora, né? Literalmente, porque você tinha feito um roteiro, a gente tinha programado a participação de mais uma pessoa, de repente o celular deu problema, de repente a gente atrasou um pouco, de repente coisas loucas aconteceram, e a gente fez a entrevista acontecer mesmo assim, falando sobre o teatro do oprimido, falando sobre a sua vivência, trazendo, né? Então, assim, a gente fez acontecer, né? Ou seja, isso é uma coisa muito mais na nossa vida do que a gente possa imaginar, né? Porque Sim. Uma vez um amigo meu, Marcelo Lírio, ele concedeu uma entrevista sobre teatro, sobre arte e educação, e aí ele falou que a importância do teatro também é desmistificar a ideia de que atores, atrizes são pessoas eleitas, pessoas além da nossa realidade, pessoas acima e além do mundo real. Não, né? Atuar é parte das nossas vidas, né? Cada um atua de uma forma.
E atuar no teatro é uma extensão da nossa própria vida, né? Sim, sim. E tem que ter consciência disso, né? Que eu tenho um amigo que ele fala, gente, até a Lady Gaga e a Gisele Bündchen caga, quem sou eu para não cagar? É, Perfeito. tipo isso, né? Porque a gente tem essa ilusão, né, de que eles são perfeitos, que a vida deles são perfeitas, mas ninguém sabe o que se passa, né? Sempre tem dificuldade, né? Sempre. Então, é bom que a gente já desmistifica, além de falar de atrizes e atores, a gente desmistifica também o mundo das lives e das entrevistas, né? Não foi tudo perfeito, não é do jeito que a gente queria necessariamente, é o que a gente pôde fazer, mas uma coisa eu te digo, na próxima entrevista que a gente vai fazer sobre o Teatro do Oprimido, com a presença do Armindo, eu gostaria de convidar você para dar um pulinho para o lado das entrevistadoras, para ser entrevistadora também. Tá bom. Porque esse portal aqui é o único que isso acontece. A pessoa vem aqui, é entrevistada, depois é entrevistadora. Mas a arte é isso, né? O trocar, né? O trocar de papel também, né? Que essa também é a função do teatro do oprimido. Quando o Coringa chama a pessoa da plateia para interpretar, é porque ela tem alguma coisa para dizer também sobre aquilo que ela está fazendo parte, que é assistir, né? Então, também é um pouco de teatro do oprimido que você faz. Perfeito. Olha, gostaria de agradecer a sua presença, agradecer a sua dedicação para que essa entrevista de hoje acontecesse. Ela só realmente aconteceu graças a você, porque que você teve essa ideia maravilhosa de falar sobre esse tema. Né? Você me falou que você estava sentindo necessidade de colocar isso, né, de trazer esse tema adiante, né? E eu acho muito importante isso. Ainda mais nesse momento que a gente está vivendo agora. Então, é um momento delicado, né? Um momento sensível. E a arte tem a possibilidade de nos mostrar que não existe essa vida idealista, idealizada, perfeitinha, em que as pessoas de comercial de margarina, que a mulher já acorda maquiada, com cabelo feito, com bobs e sabe, tipo, com as crianças sentadas esperando. Não, no mundo real a gente briga no café da manhã, cada um acorda no horário, tem problema no Sim, celular, tem problemas de comunicação, a gente atrasa do horário que a gente combina as coisas, e, enfim, é o mundo da vida real mesmo. Então, esse teatro, acho que ele nos inclui na arte, ele nos faz ter. Ah, aqui, ó, o Armindo tá fazendo aqui, tá falando, veio falar uma coisa aqui. Ah, sim, participe. Sem computador e celular pifando. Sinto muito e agradeço o convite. Quero outra oportunidade. Mas é lógico que você vai ter outra oportunidade. Sim. Com certeza. A gente está falando justamente sobre isso mesmo. Que o teatro do oprimido, ele inclui essas coisas loucas da vida, né? Então, hoje foi um laboratório do teatro do oprimido, posso dizer, durante a entrevista. Porque tudo que a gente tinha programado para fazer, para ter, não aconteceu exatamente como a gente tinha pensado. Mas mesmo assim, a gente conseguiu desenvolver aqui um bate-papo muito legal sobre como que o teatro do oprimido influencia na vida da Jennifer enquanto atriz. Então é isso. Lógico que a gente vai marcar uma outra oportunidade. Você será muito bem-vindo. Jennifer, olha, eu queria agradecer a você pela oportunidade de conversar com você. A gente vai marcar uma outra data para fazer uma continuidade desse bate-papo. Tá. E eu peço desculpa da minha parte também, de alguma forma, se eu tiver atrasado um pouco para o nosso teste de áudio, de vídeo, porque Não, fica tranquilo. a gente vai fazer acontecer de novo, e aí a gente vai poder falar sobre as bases do teatro do oprimido, o Augusto Boal, a gente vai poder entrar mais nessa questão de como que ele veio desenvolver o teatro do oprimido para chegar até nós. Isso tudo Sim, sim. são todas questões que a gente ainda pode abordar num próximo programa, e você será, sim, muito bem-vindo, viu, Armindo? Fique tranquilo, que a gente vai fazer acontecer, você pode ter certeza disso. Tá bom. Muito Então, obrigada, gente. tem alguma coisa mais que você gostaria de falar? Ah, sim. Eu tô com uma. A gente tem muita ideia na quarentena, né? Porque mente vazia, né? Vazia, sem. O que eu quero dizer, sem ocupações que a gente teria
No dia a dia. na vida normal, né? Tá. E aí eu tô com ideia de fazer uma grande oficina depois que isso acabar, né? A céu aberto mesmo, para quem quiser fazer, para a gente se abraçar. E aí pedir para as pessoas, tem muita gente que me procura querendo saber o que é, né, o teatro do oprimido. Muitas pessoas que trabalham na saúde mental aqui em Campinas, ou pessoas que querem entrar na arte. E aí eu queria fazer esse convite para vocês que estão assistindo e que têm vontade de fazer, para fazer parte. Eu tenho um grupo no Facebook também, depois vou te colocar, Pedro. Não sei se você já está, que é sobre, chama Oficinas de Iniciação ao Teatro do Oprimido, que lá eu coloco várias coisas de arte, vários editais, o que os artistas estão pensando. É muito legal. Ah, perfeito. Se você puder colocar aqui no link na descrição aqui, aí Ah, de repente mais pessoas podem também entrar em contato. Assim. tá, depois eu te mando, que eu acho que eu não sei fazer isso. E outra coisa, se mais alguém tiver alguma dúvida aqui, vier assistir depois essa entrevista, podem procurar também por você, né, Jennifer? Sim, sim, Tirar alguma dúvida e fazer suas questões. E assim, até assim, vou pedir para ser, sem querer ser abusado já sendo, para você deixar o link do seu próprio Face aqui, para tá, pessoas que tenham perguntas, questões, e aí na próxima entrevista a gente responde. tá bom. Beleza? Tá, muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço, foi maravilhoso. E É, a próxima vai ser uma continuação, vai ser muito bom também. tá bom. Fica aí que eu quero falar com você depois, tá? Ah, eu tô aqui, pode deixar. Tchau, pessoal. Vou Obrigada. falar nas coxias depois. Não A gente entendi. fala nas coxias. Ah, sim. Gente, boa noite, então. Até a próxima. E até a próxima.